Que a paz do Senhor esteja com você. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. E que a presença do Altíssimo você possa sentir. Nós possamos sentir neste momento em que o Senhor reservou para nós, este encontro que Deus marcou com você nesta manhã. O Senhor quer falar grandemente com você. A pergunta que veio: qual é a dificuldade de se crer em Deus? Por que o homem insiste tanto em querer excluir a existência de Deus? Por quê? É muito mais fácil você responder à perfeição do mundo com a existência de Deus do que você negá-lo e ficar pensando: como é que as coisas são tão perfeitas? Como é que numa folha que cai, se você for analisá-la, ela é extremamente complexa. Como ela foi formada? Jamais o homem, com todo o seu conhecimento, com toda a tecnologia, jamais o homem conseguiria fazer uma folhinha que cai no chão, que o vento leva. A perfeição do nosso pensamento, do nosso corpo, a sintonia de nossa alma com o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa compreensão. Nela, você já sabe que Deus existe. Você já sabe que seria impossível alguém fazê-lo. E se fosse, como eles querem dizer, que foi um acaso, é impossível o acaso fazer tudo com tanta perfeição. É impossível. E a teoria da explosão, ela fica completamente absurda, impossível de se crer nela, como uma explosão simplesmente do nada, do acaso, já começa numa certeza. Todo cientista, no começo do seu conhecimento, ele entende que toda reação, como a explosão é uma reação, só pode ocorrer se tiver acontecido primeiramente uma ação. Alguém agiu, alguém fez com que ocorresse a explosão. Então eu não vou dizer que quando Deus fez o mundo, não houve nenhum tipo de explosão. Eu não posso nem dizer isso. Por quê? Porque alguém explodiu. Alguém fez com que acontecesse. E depois que ele fez acontecer, chegar a luz para nós, quando ele fez o sol e a lua, ele depois fez o homem para usufruir de tudo isso que ele fez. Ele fez todo o universo. O universo não teria existido se alguém não tivesse feito ele. Então, qual é a dificuldade de se crer em Deus? Eu tenho uma dificuldade muito grande e não consigo superá-la de pensar numa existência de tudo sem o Criador. Eu não sei como é que a pessoa chega a uma conclusão que tudo foi criado do nada. É muita perfeição para isso, irmãos. E se tudo fosse só matéria, se não existisse o Espírito que Deus soprou em nós, não existiria a morte e nem o nascimento,
ninguém nascia nem morria. Olha que tem esse processo. Existe a geração do ser humano no ventre de uma mulher, porque para ele existir, ele precisou estar no ventre. Então, a explicação que Deus fez primeiro o homem, então que primeiro, para existir o ovo, tinha que existir a galinha. Deus fez os animais. Qual é a dificuldade de entender que o ovo, ele só existe porque a galinha foi quem deu esse ovo. Ela pôs o ovo. Qual é a dificuldade que você tem de entender isso? Que nós somos a continuação do que Deus começou, Ele já fez. E nós fomos gerados, e Ele sempre, com sua fidelidade, derramando o Espírito no ser vivente. Senão, vocês sabem, nasce sem vida. Sai do ventre materno sem vida. Nós sabemos, mas houve vida. Senão, não teria completado a formação do corpo, do ser vivente ali no ventre da mãe. Mas ali a decisão se aquele corpo vai ter vida ou não, já é com ele. Entendeu? Porque senão era um pedaço de carne o ser humano. Como fica sendo um pedaço de carne quando o espírito sai do corpo. E esse pedaço de carne inicia imediatamente quando o espírito sai do corpo, inicia a putrefação. Entra no estado de putrefação. Por isso que é o sepultamento ou a cremação. Mas tem que agir, porque fica realmente apodrecida a carne e sem movimento nenhum. Fica igual aquelas imagens que os homens fazem por mão de homem, né? Faz aquela imagem que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, porque não tem o espírito. Por isso que o Senhor diz que é abominação se prostrar diante destas imagens, ou levá-las carregando e outras pessoas seguindo aquela imagem em procissão. Tem na Bíblia. Eu participei de inúmeras procissões, porque eu nasci no lar cristão, mas que não conhecia essa parte do Evangelho. Então seguíamos ali aquela imagem. Pecávamos contra o Senhor, não sabíamos que estávamos pecando. Mas quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E aí eu pude realmente me desfazer das imagens feitas por mãos de homens que eu tinha, ou desenhadas no papel, que tinham olhos, mas não viam, tinham boca, mas não falavam. Elas não tinham espírito, elas não tinham vida, e vida só nele. Entendeu? Eu vou ler aqui um capítulo no livro de Isaías, capítulo 64. Isaías, ele diz assim, ele está ali desejando de Deus. Por quê? Porque Isaías, o Senhor levantou Isaías num momento muito difícil que o povo estava vivendo. O povo tinha se distanciado de Deus. O povo não queria Deus. O povo preferia fazer tudo conforme a vontade da carne e tudo aquilo que Satanás colocava na mente deles. Eles, na mesma hora, queriam fazer e se apartaram do Senhor. Veja que esta mão aqui, eu vou fazer uma analogia, esta mão aqui sendo o Senhor e esta aqui sendo o povo de Deus. Simplesmente o povo de Deus se apartou de Deus, se afastou, não quis assunto com Deus. Deus continuou no mesmo lugar, fiel, só esperando que depois que eles estivessem bem machucados por Satanás, que Satanás é quem machuca, não é Deus. Mas quando o homem se aparta da graça, fica vulnerável a Satanás. E aí, quando está bem bombardeado,
que toma consciência que precisa de Deus, volta-se para Deus, ele continua no mesmo lugar e a comunhão volta a existir do homem com Deus. Aleluia! E aí, irmãos, Isaías está ali no lamento, desejando o retorno do homem a Deus, desejando a reconciliação do homem com Deus. E ele diz: se fendesses os céus e descesses. Ele queria: Senhor, revela-te a esse povo, Senhor. Chama a atenção deles. Acorda esse povo. Esse povo se esqueceu do Senhor. Parece tão atualizado esse livro agora, né, irmãos? Não parece? Por isso que quando alguém falar para vocês, mesmo que pareça até alguém séria, idônea, mas se esse alguém, sendo qualquer pessoa que fale a palavra de Deus, até um pastor, se ele falar para você que este livro precisa ser atualizado, precisa ser adequado ao pecado, fujam desse homem que falar isso. Ele está tentando afastar o povo de Deus da presença do Altíssimo. Se ele disser a você que você deve aceitar o pecado dentro da igreja, porque pecado agora é relativo, depende da situação, porque o pecado naquela situação não é pecado, é mentiroso. É um lobo em forma de cordeiro. Cuidado com ele. Cuidado com esse que prega que a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela já é atualizada. Nós é que devemos nos adequar à palavra de Deus e não a palavra de Deus ser vista de outra maneira para que seja adequada à vontade da carne ou de Satanás. Então, fujam deste pregador que disser isso, que disser que você não precisa se arrepender. Ontem eu ouvi um pedacinho que a minha filha colocou para mim. Eu não vou dizer o nome desse pastor. Graças a Deus não é daqui do nosso estado. Mas eu digo, irmãos, que ele, numa conversa mas sabe o que é uma conversa bonita? Sabe uma conversa muito bem de quem é inteligente, que pensou antes de falar cada palavra? Então ele conclui que o pecado tem que ser aceito pelo homem, porque o homem não entendeu completamente a palavra. E porque esta palavra foi dita há muito tempo atrás e que hoje é outro contexto social. Então, não tem problema. O pecado deixa de ser pecado. E ele usou como um dos argumentos dele, e dos pecados que ele disse que não era pecado, porque relativizou. Ele simplesmente disse que a relação homossexual, hoje, ela deve ser vista e aceita na igreja, porque aquela pessoa homossexual chega na igreja querendo ser aceito pela igreja. Ora, que maldade desse doce pastor. É claro que a igreja ama o pecador e aceita de braços abertos o pecador. Mas o Senhor abomina o pecado e um deles é o homossexualismo. Então é para receber com todo amor aquela pessoa que estava no pecado, é para receber sim, mas é para abrir os olhos espirituais dessa pessoa. É para tirar as escamas que Satanás colocou nos olhos dessa pessoa.
e é para falar da verdade para esta pessoa. E quando esta pessoa conhecer a verdade, ela será liberta das garras de Satanás. Aí essa pessoa que era homossexual deixa de ser, porque ela vai receber o Senhor como Senhor e Salvador da vida dessa pessoa. E sendo Senhor, já não é mais a carne que vai falar alto nesta pessoa, mas é Cristo que vai viver nessa pessoa. E essa pessoa simplesmente não vai sofrer porque deixou de ser homossexual. Vai ser verdadeiramente feliz porque vai ser liberta. Então é claro que nós devemos receber com todo amor. Eu amo o pecador. E o Senhor, Ele que me ensinou a amar e a receber no meu coração o pecador. Mas eu tenho que ensinar, obrigação de ensinar como ovelha do Senhor. Imagine esse pastor. Tem obrigação de ensinar a palavra, a verdade para ele, sem apontar nada. Quando esta pessoa conhecer a verdade, não vai mais querer ser homossexual. A prática do homossexualismo, ele vai desprezar. Não vai ficar só se lembrando que queria ser homossexual, continuar sendo homossexual. É mentira de Satanás. Quando você conhece a verdade, aquele pecado que era tão atraente para você, como o adultério, aquela pessoa era perfeita. E o seu cônjuge era simplesmente a pior pessoa do mundo. Satanás desenhou isso na sua cabeça. Mas quando você chega na igreja que conhece a verdade, não é para a igreja dizer, continue adulterando, porque eu te aceito. Claro que nós aceitamos a pessoa, mas nós temos que ensinar que aquela prática que ele fazia tem que abandonar. É pecado. Pecado continua sendo pecado. E quando a pessoa estiver preenchido pelo Espírito Santo de Deus, ele não vai mais querer adulterar. Ele não vai mais querer adulterar. É assim com Deus, irmãos. Então fujam daquele que fala que você aceite o pecado. Não, você ama e aceita o pecador. Mas você, na hora que chegar diante dele, você ensina para ele. Dá uma Bíblia de presente. Mostra para ele as passagens da Bíblia. Com todo o amor. Mostra primeiro o amor de Deus. E aí a pessoa, conhecendo o amor de Deus, fica apaixonado por Deus. E quando essa pessoa estiver entendendo o amor de Deus, entendendo que uma das gotas que o Senhor derramou na cruz do Calvário foi por ele, sabe o que vai acontecer? No mesmo momento que você entende que uma daquelas gotas do sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz foi para pagar o preço do seu pecado, aí você diz, pronto, Senhor, eu não quero mais continuar no pecado. É uma decisão individual, pessoal, sua, minha, abandonar o pecado. Claro que é para a pessoa ir para a igreja conhecer essa verdade. Essa pessoa precisa ser acompanhada por alguém que já conheça a verdade. E por vários, um grupo, se aproxime dele e fale do amor de Deus. Irmão, o adultério está aqui, irmãos. É pecado. Você quer ficar com o Senhor que você conheceu. Você agora compreendeu a verdade que liberta. Então abandone o pecado. Essa é a verdadeira igreja, que acolhe com todo amor, mas que mostra a verdade, para que a pessoa tenha a oportunidade de ser liberta. E uma vez liberta, salva. Ninguém vai entrar com pecado no céu, não. Tem que ser primeiro liberta, tem que renunciar ao pecado, tem que amar mais a Deus do que a você mesmo. Acima de tudo. E amar o seu próximo como você ama você mesma. Então você já vai ser bênção para outras vidas. Já vai trazer outras pessoas. Vai pescar homens para Deus. Agora dizer que fica enlameado dentro da igreja e vão todo mundo se lambuzar? Isso não é uma pregação verdadeira, é abominação uma pessoa falar uma coisa dessa. Eu fiquei impressionada. E o pior, irmãos,
É que tem gente que pensa, então eu vou preferir ir para essa igreja, porque essa igreja, pelo menos com ela, eu vou continuar adulterando, eu vou continuar sendo homossexual, eu vou continuar roubando, eu vou continuar matando. Não preciso mudar. O amor de Deus é o suficiente. E não é assim. Tem que haver transformação de vida. Jesus disse, tem que nascer de novo. Mas aqui ele diz, o Isaías fala, se fendesses os céus e descesses. Ele está chamando Deus, faz o sobrenatural para ver se esse povo acorda. Faz acontecer, Pai, alguma coisa bem séria que as pessoas entendam que o Senhor existe, que chega de blasfemar o teu nome. Ele disse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Olha o desejo de Isaías. Ele queria que o povo se arrependesse. Ele estava vendo que as pessoas estavam caminhando para a morte eterna. E aí ele pede a Deus que Deus manifeste o poder dele diante daquelas pessoas para que as nações viessem a tremer diante da grandeza de Deus. E ele continua, quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Que é a passagem que tem lá com Moisés, quando o Senhor diz, pronto, Moisés, eu vou estar com vocês. Chame o povo, mande o povo se purificar para entrar na minha presença. Se não estiver purificado, não pode vir porque vai ser fulminado naturalmente. É porque a santidade de Deus simplesmente é impossível. O pecado, as trevas, ter algum acesso à luz. Porque na hora que as trevas chegam na luz, ela se dissipa, ela deixa de existir. E ele disse, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Isaías disse, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor trabalha por nós. Você já pensou nesta grande verdade? O Senhor, ele não dormita. Ele trabalha por nós, por todo o tempo, toda hora. Ele não desiste de te salvar. Por isso que ele me permitiu falar estas palavras hoje. O Senhor, nem eu, nós não estamos apontando nada. Eu estou só apresentando para você que Deus existe. Que Deus está no controle. Ele trabalha por você. Ele quer salvar você. Ele quer tirar você desse vendaval que você está vivendo. E quer te trazer para uma vida de paz, uma vida verdadeira, uma vida com propósito de servi-lo, uma vida abundante, cheia de alegria. Ele fala com o Senhor, depois que ele diz que o Senhor trabalha para aquele que nele espera, ele diz, tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Meu Deus, que palavra de promessa. Ele está dizendo que o Senhor sai ao nosso encontro. Ele sai do céu ao nosso encontro. Ao encontro nosso, daquele que o busca, que com alegria pratica a justiça. Ele sai ao encontro daquele que sente alegria em fazer o bem, em servir a Deus. Ele vem ao encontro daquele que procura fazer o bem, porque na hora que você está fazendo o bem a alguém, você está servindo a Deus. Não é Deus que está precisando do seu pão, de sua visita, de sua oração. É o seu próximo que precisa. E quando você faz ao seu próximo, você está fazendo ao Senhor. Tem na palavra. Aí aqui ele disse, eis que te iraste, porque pecamos.
Ele reconhece. A situação que Isaías está vivendo ali é uma situação difícil, onde as pessoas se afastaram de Deus. Aí ele disse: eis que te iraste. Ele fala com o Senhor: porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Ele pergunta ao Senhor. Porque Isaías é o profeta que mais fala da vinda de Jesus. Ele fala de Jesus. Ele só falta dizer o nome. O Senhor, quando fala com ele, revela a vinda de Jesus. Ele fala daquele que ia nascer da Virgem, que ia salvar. E aqui ele pergunta ao Senhor: então, como seremos salvos? Aí ele diz, o Espírito Santo fala, eu acho que é no 53, aqui ele está no 63, 64. E no 53 ele fala, ele diz que quem era Jesus? Eu vou dar um pulinho lá, vou deixar marcadinho aqui, é do 6 e o 7 e o 8, só faltam 3 aqui, mas eu vou lá no 53, irmãos, Isaías 53. Porque ele diz assim, ó, do nada assim, olha o que é quando a pessoa está ungida por Deus. Só depois é que, quando a vinda de Jesus, que os homens entenderam isso. Até na morte de Jesus foi que veio o discernimento das pessoas. Não foi nem quando Jesus nasceu, porque Jesus não foi reconhecido como Filho de Deus. Por isso que ele foi crucificado. Mas ao ser crucificado, essa palavra aqui de Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, se cumpre. Aí a gente entende ela. Ele disse: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Jesus não era atraente. Ele não era esse homem que o povo desenha, que pinta, que faz imagem. Ele não era aquele homem todo lindo, todo delicado e rebuscado. Ele não era. O povo do tempo de Jesus era um povo que tinha a fisionomia grosseira. Não tinha olhos azuis nem verdes. Ele não tinha isso. Quando olhavam para ele, desprezavam ele. Ele diz assim, ó, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado. Isaías 53, 3, vocês vão entender. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Por isso que ele chorava com pena daquelas pessoas que estavam sofrendo e curava elas. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Eles não creram em Jesus, por isso que crucificaram Jesus. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Oh, aleluia! E as nossas dores ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Por isso que eles disseram, desce daí, pregaram ele na cruz e ficaram, você não é filho de Deus? Desce daí. Eles não entendiam nada. E ficávamos reputando ele como aflito. Ora, ele não era aflito. Ele estava com as nossas iniquidades sobre ele, com as nossas aflições na hora da crucificação. Aí ele diz, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Por causa dos nossos pecados, ele foi crucificado e traspassado, foi perfurado o lado do Senhor. Que eles fizeram isso porque não foi quebrado o osso dele, como Isaías disse que não ia ser. Ele foi traspassado e foi esmagado, ele foi humilhado, mas não foi quebrado nenhum osso.
e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas na cruz, e pelas suas feridas fomos sarados. Nós somos sarados. Nossas feridas são saradas por ele. O sangue dele tem o poder de cicatrizar as nossas feridas. Nós fomos sarados pelo sacrifício da cruz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Eu li até o 6. Mas ele fala muito sobre Jesus, Isaías. E aqui ele pergunta: como seremos salvos? Porque ele falava, mas ele não sabia como e quando ia ser. Até porque ele nem alcançou a vinda de Jesus. Ele profetizou a vinda do Filho de Deus, mas ele não viu com os olhos dele. Espirituais, com certeza viu, porque estava na glória. E na glória se vê tudo. O Senhor contempla tudo o que você está fazendo agora. O que eu estou fazendo. Qual o propósito que eu estou falando para você? Ele sabe. Ele sabe, ele sonda o meu profundo. Ele sabe por que eu estou falando com você estas palavras. Ele sabe se está vindo de dentro de mim ou se está sendo da boca para fora. Ele sabe. Ele sabe. Então ele continua. Ele diz: como seremos salvos? Então, todos nós somos como o imundo, é o que nós somos, sujos. E todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Olha só, trapo de imundícia é o que é o que nós somos sem Deus. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades nos arrastam como o vento para a morte. A nossa iniquidade nos leva para a morte. Não há ninguém que invoque o teu nome. Ele desabafa aqui falando com o Senhor. Esse profeta, ele procurava e ele não via ninguém que invocasse o nome do nosso Senhor. Ele disse: não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti. Ele diz: porque escondes de nós o teu rosto e nos consumes por causa de nossas iniquidades. Isaías sabia. Por isso que na hora, quando ele viu a glória de Deus, disse: ai de mim que sou impuro e que só ando com pessoas de impuros lábios. E aí o anjo veio com uma tenaz e coloca a brasa na boca de Isaías e diz que as suas iniquidades foram purificadas. Agora vai e fala o que o Senhor quer que você fale. E o último versículo, irmãos, ele diz assim: mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Nós somos o barro. E tu, Senhor, és o nosso oleiro. És aquele que trabalha o barro, que faz o vaso. E todos nós somos obras de tuas mãos. Ou seja, me desmonta todo, Senhor. Naquilo que eu preciso renunciar, quebra, tira de mim e me faz um vaso novo, um vaso de honra. Me faz, Senhor. E aí, pelo sangue de Jesus, os seus pecados são perdoados. E o Senhor vai te fazer de novo. E agora que Ele, sendo o oleiro, pode te quebrar, você deixa, pronto, Senhor. Eu queria muito isso, mas eu sei que isso vai me levar para a morte. Então tira de mim, aí fica todo quebrado. Aí Deus vai e vai amolecendo o barrinho que estava quebrado, virado um caco, e vai ali molhando com as águas do Espírito Santo. E ali
E aí ele desmonta todo aquele que estava no erro, na maldade, no pecado. E aí ele vai, como oleiro, como um bom pai, vai tratando, dói aqui, dói acolá. E ele, vai Senhor, me molda. E o Senhor ali, trabalhando o barro, trabalha, vira ali pronto, amoleci com as águas do Espírito, molhei o barro. E ele que era um caco duro, ele foi desmanchando, desmanchando, até ficar moldado por mim. Agora eu posso moldá-lo. Aí o Senhor vem e te faz um vaso novo, um vaso belo, de honra, aberto, a borda bem aberta, para receber das águas do Espírito. E aí ele derrama as águas do Espírito no vaso novo e transforma esse vaso. E faz desse vaso um vaso de honra, um vaso que vai transbordar para outras vidas que precisam ser moldadas e transformadas pelo Altíssimo. Amém, irmãos? Até aqui. Vamos orar? Amado Deus e Pai, eis-me aqui. Faz em mim, Pai, e faz ali no meu irmão e na minha irmã que está me ouvindo agora. O teu querer, faz a tua vontade. Se precisa, Pai, tira. O que preciso for, faça. Tire de mim o que não te agrada. Tire deles o que não te agrada. Dai forças a eles para renunciar ao pecado. Dai forças à tua serva para renunciar ao pecado que bate na porta, que chega de mansinho, que chega disfarçado. Porque Satanás é um mentiroso enganador, dissimulado. Ele se faz de disfarçado, ele se disfarça ali, ele se faz de bonzinho. Me revela, Pai. Todas as vezes que Satanás tentar contra a minha vida, ou contra a vida do meu irmão ou da minha irmã, nos revela, Deus, para que não venhamos a pecar contra Ti, para que não saiamos do lugar de honra que é aos Teus pés. Pai, derrama, Pai, do Teu perdão sobre toda a terra, de Tua misericórdia, Pai. Perdoa a multidão dos nossos pecados, nos liberta de tudo que não te agrada e faz de nós um vaso novo, vaso de honra, e nos faça transbordar das tuas águas, para que possamos abençoar outras vidas e pescar vidas para a tua presença. Vidas que estavam caminhando para a morte e que agora terão a vida em abundância maravilhosa com o Senhor aqui na terra, sendo o Senhor a decidir a vontade deles, que a vontade deles seja fazer a tua vontade, que a minha vontade seja fazer a tua vontade, para que possamos ter uma vida eterna com o Senhor na glória. E tudo isto que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, mas que ressuscitou e que está sentado à tua direita, ó Pai, vivo, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço e já vos agradeço. Meu Deus amado, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Amém. Sendo Deus por nós, quem será contra nós? Pois descanse. Vai passar. Vai passar. Tudo isso que está te doendo tanto, que está te preocupando tanto, vai passar. Entrega ao Senhor e descansa na grandeza dele. Amém. Amém, irmãos. Amém.